Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos corrigir os exercícios que ficaram. Vamos lá, a primeira questão é o Teorema de Tales. A maioria já fez, né? Vou corrigir para reforçar aí o entendimento da propriedade. Então, vamos lá. Determine o valor de x nos feixes de retas paralelas cortadas com a transversal. Então, quando vocês tiverem retas paralelas e a transversal, que são retas que cortam, né? Retas paralelas, para vocês acharem o valor do x é bem simples. Vocês vão dividir os segmentos de um lado e vai igualar a divisão dos segmentos do outro lado. Vocês têm que ter em mente o que vocês fizerem de um lado, vocês têm que fazer do outro. No caso, se eu dividir 7 por x, do outro lado eu tenho que partir de cima para baixo também. Eu tenho que dividir 5 por 9. Então, vamos lá. 7 dividido por x vai ser igual 5 dividido por 9. Vocês poderiam, vamos supor, se vocês fizessem aqui x dividido por 7, do outro lado vocês teriam que começar de baixo, 9 dividido por 5. Então, sempre tem em mente que faz de um lado, tem que fazer do outro. Então, como fizemos aqui, 7 dividido por x vai ser igual 5 dividido por 9. Agora, quando chega nessa parte, para a gente obter aqui o valor de x, é só a gente cruzar, fazer a famosa regrinha de 3. E vamos lá, ó, 5 vezes x, 5x, igual 7 vezes 9, 63. Aí x vai ser igual a 63. Lembrar que quando o número está na frente da letra, está multiplicando, vai passar dividindo o valor que está depois do igual. Então, ficou 63 dividido por 5. Vou montar essa divisão aqui com vocês, que eu percebo que a maioria tem dificuldade em divisão. 63 dividido por 5. Vamos fazer por partes? Então, sempre observar se dá para começar pelo primeiro número e pensar que sempre você tem que dividir o maior pelo menor. Aqui vai dar para a gente começar pelo primeiro número, fazer essa continha por partes. Começar a dividir 6 por 5. Aí vocês vão na tabuada do 5, perdão, e vai pensar, na tabuada do 5 tem 6? Não tem, mas qual que é o mais próximo? 5. 5 vezes que número resulta em 5? 1. Aí vai fazer 5 vezes 1, 5. Aí multiplica e subtrai. 6 menos 5, 1. 1 dá para dividir por 5? Não dá porque é menor. Aí abaixo 3. 13, aí resultou em 13. 13 é maior que 5, então dá para dividir. Aí vocês vão de novo na tabuada do 5 e vão pensar, tem 13? Não tem, mas qual que é o mais próximo? 10. Aí aqui vocês têm que colocar 5 vezes que número, né? Resulta em 10? 2. 5 vezes 2, 10. Multiplique e subtrai. 13 menos 10, 3. 3 dá para dividir por 5? Não dá porque é menor. Aí vocês vão acrescentar um zero. Na hora que vocês acrescentam um zero, vocês têm que colocar uma vírgula aqui. Aí ficou 30 dividido por 5. Aí novamente vocês vão na tabuada do 5 e vão pensar, tem 30? Aí nesse caso tem. Aí temos que pensar, 5 vezes que número resulta em 30? 6. A gente vai multiplicar 5 vezes 6, 30, e subtrair 30 menos 30, 0. Então, o resultado da nossa conta é 12,6. Certinho? Então, vamos lá. Essa próxima continha aqui gerou bastante dúvida, né? Então, vamos prestar bastante atenção para vocês gravar bem a regrinha. Então, aqui a gente tem esse pedacinho que é x e temos o total. O total é a soma desse pedacinho com esse pedacinho que resulta em 6. E do outro lado, a gente tem o valor desse pedaço, que é 4, e desse outro pedaço, que é 8. Então, como a gente tem o total desse lado, do outro lado a gente vai ter que dar um jeito de ter o total. É só a gente somar esse pedaço mais esse pedaço, certo? Então, se a gente dividir esse pedaço, que é o x, pelo total, do outro lado a gente vai ter que dividir 4 pelo total. Se a gente dividisse 6 pelo total, 6, que é o total, perdão, por esse pedacinho que é o x, do outro lado a gente teria que dividir o total
por esse pedacinho que é 4. Enfim, o que a gente faz de um lado, sempre tem que fazer do outro. Guardar isso. Então, se a gente começar a dividir x por 6, x dividido por 6. Do outro lado, a gente vai dividir 4 pelo total. Total é 8 mais 4, que é 12. Então, a gente vai dividir 4 por 12. Então, sempre lembrar que a gente faz de um lado e fazer do outro. Dividir x pelo total. Do outro lado, 4 pelo total. O total nosso é 4 mais 8, que é 12. Certinho? Como eu falei, se vocês quisessem começar a dividir o total por x, fazer 6 dividido por x, do outro lado teria que pegar o total primeiro, que é 12, dividido por 4. Agora que a gente fez isso, agora é só cruzar. 6 vezes 4, 24. 12 vezes x, 12x. Aí x é ser igual a 24. 12 está multiplicando, que está na frente da letra, vai passar dividindo. Sempre lembrar que quando o número está na frente da letra e está multiplicando, vai passar dividindo, quem está depois igual. 24 dividido por 12, 2. Que 12 vezes 2, 24. E terminou aí a continha. Então, esse daqui não tem espaço para fazer aqui, o espaço é bem pequeno. Eu vou ler o enunciado, gente, e vou fazer aqui numa folha de sulfite, vou fazer a conta. Que aí dá maior espaço e eu creio que assim vai ter um entendimento maior. Então, vamos lá. Questãozinha de porcentagem. Bruna pagava mensalmente R$ 550 referente ao aluguel do apartamento onde mora. No entanto, ela foi notificada que no próximo mês o aluguel terá um aumento de 8% sobre o valor atual. Então, vai ter em R$ 550, vai ter um aumento de 8%. Com esse aumento, o valor do aluguel do apartamento passará a ser de... Então, o que a gente vai ter que fazer é primeiro descobrir o aumento. Para descobrir o aumento, a gente vai ter que calcular 8% de 550. Certo? Vou fazer a continha aqui. Então, vamos lá. Questão 2. A gente vai calcular aqui 8% de 550. Certinho? Então, vamos lembrar. Sempre para a gente calcular a porcentagem, qual a regrinha que a gente usa? Multiplique e divide por 100. Então, a gente vai fazer 550 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. 8 vezes 5, 40. Com mais 4, 44. Aí deu 4.400. A gente pega 4.400 e divide por 100. Como é uma divisão, corta a mesma quantidade de zero de cada lado, resulta em 44. Esse 44, gente, é o nosso aumento. Certo? E aí ele quer saber o preço do aluguel, né, após esse aumento. Então, como aumentou, a gente vai pagar a mais. Então, a gente vai pegar o preço do aluguel que era antes, que era 550, e somar com o aumento, que é de 44, que vai resultar em 594. Esse aí é o preço atual do aluguel, certo? Subiu bem o aluguel. Então, é isso, gente. Então, sempre lembrar, quando a gente precisa calcular a porcentagem, nesse caso foi para saber o aumento. Às vezes, muitas vezes numa loja, para a gente saber quanto a gente vai ter de desconto, é o mesmo cálculo. É só a gente pegar, multiplicar e dividir por 100. É o que eu sempre falo, com a musiquinha, a porcentagem é fácil para valer. É só pegar, multiplicar e dividir por 100, certo? Então, vamos lá. Número 3. Questão 3 aí, gente. Na promoção de uma loja, deixa eu pegar aqui o enunciado para a gente acompanhar, fazer a leitura juntos. Na promoção de uma loja de eletrodomésticos, um aparelho de som que custava R$ 450 teve um desconto de 15%.
quanto o cliente que decidir comprar o aparelho, quanto o cliente que decidir comprar o equipamento pagará. Então, aqui pra gente, se teve um desconto, a gente sabe que vai ser descontado, a gente vai pagar menos, certo? A gente vai ser retirado do que nós íamos pagar uma quantidade que vai ser o nosso desconto. Isso é muito bom, certo? Isso a gente vê muito nas lojas, né? É algo super importante no nosso dia a dia, a gente saber calcular esse desconto, para saber se vale a pena ou não, né? E então vamos lá. Então vamos calcular o desconto da mesma maneira. Primeira coisa para a gente saber quanto a gente vai pagar é calcular 15% de 450, porque o nosso desconto é de 15%. Então, vou fazer mais novamente aqui, que tem mais espaço. 15% de 450. Como que a gente calcula a porcentagem mesmo? Qual que é a musiquinha, gente? Vamos lá. A gente vai pegar, multiplicar e dividir por 100. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 5, 20. Com 2, 22. Pula uma casinha, aí vocês podem colocar um sinal de mais. Ou uma bolinha, né? No caso, um 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. 0, 5, 7, 6. Então, aí agora a gente multiplicou. O que falta fazer? Dividir por 100. Dividindo por 100, gente, sempre lembrar, quando vocês vão dividir, fazer uma divisão de 1 acompanhado de zeros, no caso aqui são 2 zeros, vocês não precisam montar a divisão detalhada. Se vocês lembrar dessa regra, vai ajudar muito vocês. Se for 2 zeros, vocês vão colocar a vírgula aqui, deixando 2 casas depois da vírgula. Os zeros representam as casas que vocês vão ter depois da vírgula à direita. Como é 2 zeros, 2 casas depois da vírgula. Se fosse 10, como seria um zero, seria uma casinha depois da vírgula à direita. Aí vocês teriam aí pararia aqui a vírgula. Teria dado 675. Mas no caso de porcentagem, como vai ser sempre 100, então 2 zeros, 2 casas depois da vírgula. Então, nosso desconto aí foi de R$ 67,50. Esse é o nosso desconto. Mas aí não quer saber só isso. Ele quer saber quanto a gente vai pagar, né? Quanto o cliente que decidir comprar o equipamento pagará. Então, é só a gente fazer o seguinte, pegar o preço do produto, que é R$ 450, e tirar o desconto, que foi descontado, tirado do preço do produto, esse valor de R$ 67,50, que vai resultar. Então, aqui, gente, eu vou fazer detalhada essa subtração. Por se tratar de número decimal, pode ter alguém aí, pode ter um pouquinho de dúvida nesse tipo de conta, então vamos armar a continha aqui. Quando for número inteiro, gente, é 0,00 que vocês vão colocar. Que continha de adição e subtração de número decimal tem que ser vírgula embaixo de vírgula. Como o nosso decimal tem 2 casas depois da vírgula, vocês vão colocar no número inteiro, vírgula, 2 zeros, também para ficar 2 casas depois da vírgula, menos 67,50, vírgula embaixo de vírgula. Agora deu certinho. Aí, ó, 0 menos 0, 0. De 0 a 1 dá para tirar 5. Aí, e do lado também é menor. Então, aqui a gente já pede emprestado aqui para o 5. Vai ficar 10 e o 5 passa a ser 4. Aí o 10 vai emprestar para o 1 aqui do lado, vai passar a ser 9. Aí agora tá certo. 10 menos 5, 5. 9 menos 7, 2, abaixa a vírgula. Aí, gente, o 4 aqui, ó, é menor que 6. Então, vai ter que pegar emprestado aqui. Vai ficar 14 e aqui vai passar a ser 3. Certo? Aí vai ser 14 menos 6. Aí vocês vão fazer a conta aí, que vai resultar em 8. E vai baixar o 3. Então, deu o novo preço que vocês vão pagar aí no produto, gente, é de R$ 382,50. Aí, acabou a questão. Então, vamos lá. Próxima questão aí, gente, é também porcentagem.
Então, esse tipo de porcentagem, gente, grava bem o que eu vou falar para vocês. Esse tipo de porcentagem que falar de aumento, de desconto, é só vocês usar essa regrinha para vocês achar o aumento, achar o desconto, multiplicar e dividir por 100, certo? Sempre lembrar da regrinha aí que eu expliquei para vocês obter a quantidade que vai ser o aumento, que vai ser o desconto, só multiplicar e dividir por 100. Mas aí vamos lá, vamos para outra questãozinha de porcentagem, que diz aí o seguinte, pegar aqui a folhinha, ó. Em um concurso de 876 candidatos se inscreveram. Em um concurso, 876 candidatos se inscreveram. No dia da prova, 233 candidatos faltaram. Nesse caso, qual foi a porcentagem dos candidatos que fizeram a prova? Esse tipo de questão aqui, ele quer saber a porcentagem de candidatos que faltaram. Ele não pediu para a gente, ele não deu a porcentagem e pediu para a gente calcular a porcentagem, igual no exercício 2. Vamos comparar para a gente entender bem. No exercício 2, falou que tinha um aumento de 8%. Aí a gente precisou calcular esse aumento para a gente saber qual seria o novo preço do aluguel. No exercício 3, a gente teve um desconto de 15%. Então, a gente teve que calcular 15% de 450 para saber o novo preço do equipamento. Aqui já é diferente. Aqui quer saber o percentual de pessoas que faltaram no concurso, certo? Então, aqui, a maneira mais fácil de vocês fazerem é por regra de 3. Esse tipo de questão. Quando não dá a porcentagem, né, e ele pede o percentual de algo, a maneira mais simples é vocês conseguirem montar a regrinha de 3, que eu vou explicar para vocês detalhadamente, tá? Então, aqui é o seguinte, ó, em um concurso, 876 candidatos se inscreveram. No dia da prova, 233 candidatos faltaram. Nesse caso, qual foi a porcentagem dos candidatos que fizeram a prova? Primeira coisa, a gente tem que descobrir quantos fizeram a prova e depois descobrir quanto essa quantidade de pessoas que fizeram a prova representa em porcentagem. Para a gente descobrir quantas pessoas fizeram a prova, é só a gente pegar o total, que é 876, e tirar o pessoal que faltou na prova, que foram 233. 276 menos 233 vai resultar em 643 pessoas que fizeram a prova. Então, essa aqui é a galera que fez a prova. Certo? Então, a gente vai ter que descobrir quanto esses 643, essa galera aqui que fez a prova, representa em porcentagem, certo? Para a gente descobrir isso é bem simples. Vou fazer a continha aqui. Aqui, vamos lá. Então, aí, gente, primeiro a gente vai ter que pensar quem é o nosso 100%, quem que é o nosso todo? O total de pessoas, que é 876. Então, vai ficar 876 corresponde a 100%. E 643 é o pessoal que fez a prova. Mas a gente não sabe quanto que representa em porcentagem essas pessoas que fizeram a prova. E a gente chama de X. Então, o que a gente quer saber, a gente sempre chama de X. Certo? Chama de uma letrinha, porque a gente tem que descobrir. Certo? Que ele falou. Qual a porcentagem dos candidatos que fizeram a prova? A gente descobriu que 643 fez a prova, mas não sabe quanto esses 643 representa em porcentagem, que são as pessoas que fizeram a prova. Então, aqui é bem simples. Então, quando vocês forem montar uma regrinha de 3, sempre pensar primeiro, quem que é o 100%? Quem que é o total? Total, 876 representa 100%, que é o total de pessoas. 643, a gente sabe que são as pessoas que fizeram a prova, mas quanto representa em porcentagem? Chama de X. Então, sempre a gente monta uma regrinha de 3 assim, de um lado fica a porcentagem e de um lado fica os números. Depois é só a gente cruzar, do jeito que a gente já está acostumado. 876 vezes x, vai ficar 876x. 643 vezes 100, é só a gente acrescentar 2 zeros, vai dar 64.300.
Aí aqui, x é igual a 64.300, ó, o que eu sempre falo para vocês. Quando tem um número na frente da letra, tá multiplicando, vai passar dividindo. Aí vai ficar aí, 64.300 dividido por 876. Aí a gente vai fazer a continha, certo? Então, vamos lá. Aí, gente, aí a gente fazendo aí a divisão, vai chegar aí no valor aproximado, né, de aproximadamente 73%. Porque a gente fazendo a conta assim, detalhado, né, vai dar um número aí infinito, né? Então, aí arredondando, fica 73%, fazendo essa divisão, certo? Aproximadamente 73%. Esse sinalzinho aqui de aproximadamente, certo? No caso, assim, dá 73,401 e continua a conta, certo? Aí a gente, para arredondar, quando vocês forem fazer esse tipo de conta, vocês podem chegar assim até no caso, vocês observam assim, a primeira casa que vem depois da vírgula, né? Aí, e observar de 4 para baixo, a gente mantém o número da frente. E de 5 para cima, a gente arredonda para mais. Vamos supor, se depois do 3 viesse 5, 6, 7, 8, 9, a gente poderia dizer que somar 1 aqui no 3 ficaria aproximadamente 74. Mas quando for 4, 3, 2, 1, 0, ou seja, de 4 para baixo, a gente mantém o da frente. Por isso que eu falei aproximadamente 73%. O nosso resultado aí. Então, vamos lá. Vamos agora com uma questão, essa propriedade aqui, a gente trabalhou bem em sala, nas aulas, que a questão é de juros simples, tá? Ele pede o seguinte: qual o montante de uma aplicação de 3.580 durante 8 meses a uma taxa de juros simples de 1,42%. O que é a AM mesmo, gente? Ao mês. Então, sempre observar se a taxa, né, tá de acordo aí com o tempo. Está, não vai precisar transformar, ó. O tempo tá em meses, a taxa também tá em meses. Então, aqui, como ele pediu o montante, a gente tem que lembrar que montante, gente, é o capital mais o juro. Como é juro simples, a gente vai calcular o juro por aquela fórmula de juros simples que eu passei para vocês. Depois a gente soma com o capital, certo? Então, vamos lá. Vou fazer aqui a conta do lado aqui, porque a gente tem mais espaço. Aqui não tem espaço nenhum. Então, vamos pegar aí a fórmula do juros simples. Gente, sempre usa essa fórmula aqui que eu tô passando para vocês, ó, que é CIT dividido por 100. Fica mais fácil vocês usar o CIT dividido por 100, não só o CIT, tá? Então, o juro vai ser igual ao capital, vezes o I, que é a taxa, vezes o T, que é o tempo, tudo isso dividido por 100, certo? Então, vamos lá, vamos substituir as nossas informações. O nosso capital aí é de 3.580, vezes o I, a taxa sempre em porcentagem, que é de 1,42, vezes o tempo, que é de 8 meses. Tudo isso, gente, dividido por 100. Então, foi o que eu falei para vocês aí na aula, gente. Se a gente pegar aqui e multiplicar, a gente vai ter que fazer duas multiplicações. Vai ter que fazer 3.580 vezes 1,42. Aí, vai pegar o resultado dessa multiplicação aqui e vai multiplicar por 8, certo? Que vai resultar aí em 40.668,8, certo? Tudo isso dividido por 100. Aí aqui vocês podem falar, nossa, vou ter que fazer essa conta enorme. Aí se a gente lembrar, se vocês lembrar da regrinha que eu passei para vocês, que sempre quando é dividido por 100, a vírgula vai deslocar duas casinhas aqui para a esquerda, que são 2 zeros, duas casinhas para a esquerda. Então, nosso resultado aí vai ser R$ 406,né? 688, vai ser,
certo? Vai ser esse valor aí. Esse aí foi o nosso juro, né? Que a gente poderia dizer que é aproximadamente R$ 406,69, né? Entendeu? Aproximadamente. Então, agora a gente vai pegar esse valor que é o nosso juro e somar com o capital. Aí sim a gente vai obter o montante, porque o montante é o capital mais o juro. A gente vai vir aqui montante, capital mais o juro. Então, sempre que falar montante, lembrar que vocês têm que calcular o juro e depois somar com o capital. O capital nosso, gente, é de 3.580, foi o dinheiro que a gente aplicou, mais 406,688. Então, nosso montante aí vai ser de 3.986,688. Esse é o nosso montante. Aí terminou aí a nossa questão. Agora, gente, nós vamos aí para essa matéria nova aí, que foi a última parte que ele deu. Antes de ir para esses exercícios, que é algo ainda que eu não expliquei para vocês, eu vou dar um exemplo aqui à parte, tá? O que é triângulo retângulo, tá? O que é teorema de Pitágoras, para vocês entenderem direitinho. É bem simples, tá? Então, vou colocar aqui o teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? É bem simplesinho. Então, aqui, ó, vou chamar aqui de x, que é o valor que a gente quer achar. Aqui eu vou chamar de 3 e aqui eu vou chamar de 4, certo? Então, vamos lá. Aí, gente, esse exercício, se tiver um triângulo retângulo, mas o que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é quando você tem um ângulo de 90 graus, certo? Se no seu triângulo tiver um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, o triângulo é retângulo. Vocês só vão usar o teorema de Pitágoras, que é essa forma, quando o triângulo é retângulo. E quando você quiser obter a medida de um dos lados, que no caso a gente quer obter esse lado que a gente não tem, que é x, os outros lados, um mede 3, um mede 4. A gente vai ter que achar o x. O que vocês têm que lembrar é uma coisa só. Lembrar que o lado que está na frente do ângulo de 90 é a hipotenusa. E a gente chama esse ladinho de A, tá? Sempre lembrar que o lado que está na frente do ângulo de 90 é a hipotenusa, a gente chama de A. E os outros dois lados a gente chama de catetos, que aí a gente chama de B e de C. Mas aqui tanto faz a ordem, aqui CB, aqui CC, certo? O importante, vocês lembrar que o lado que está na frente do ângulo de 90, que é a hipotenusa, a gente tem que chamar de A, certo? Então, vamos lá, vamos substituir na fórmula. O A, que é o nosso X, o nosso B ali a gente chamou de 3 e o nosso C a gente chamou de 4. Como eu já falei para vocês, poderia ser trocado, tá? O B e o C tanto faz. O importante é a hipotenusa, que é o lado que está na frente do ângulo de 90, ser o A, certo? Então, vamos fazer a continha agora. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Muita gente confunde. 3 ao quadrado, o expoente indica quantas vezes a base é multiplicada por ela mesma. Como o expoente é 2, a gente vai multiplicar o 3 duas vezes por ele mesmo. 3 vezes 3, 9. Então, aqui vai ser 9. 4 ao quadrado, mesma coisa. Como o expoente é 2, a gente vai multiplicar o 4 duas vezes por ele mesmo. 4 vezes 4, 16. Então, vai ficar x ao quadrado igual 9 mais 16, 25. Aí, vocês têm que lembrar uma coisa importante. Sempre que tem uma letrinha ao quadrado e uma igualdade, é o mesmo que raiz quadrada do resultado. Raiz quadrada de 25. O que é raiz quadrada? Raiz quadrada é um número multiplicado duas vezes por ele mesmo, que dá o valor que está dentro da raiz, certo? Então, aqui, raiz quadrada de 25. Que valor inteiro que é multiplicado duas vezes por ele mesmo, que dá 25? 5. Que se a gente fizer 5 vezes 5, 25. Certo? Se aqui dentro da raiz, ao invés de 25 fosse 4, ia ser 2, porque 2 vezes 2 é 4.
Se fosse 9 aqui dentro, a raiz quadrada ia ser 3, que 3 vezes 3 é 9, certo? Então, sempre lembrar que raiz quadrada é um número inteiro multiplicado 2 vezes por ele mesmo, que dá o valor aí que está dentro da raiz, certo? Tem valores que têm raízes quadradas, que são números decimais, mas a gente não vai entrar, por enquanto, né, nesse estudo ainda. Por enquanto, aqui, nesse tipo de exercício, né, a maioria vai ser número inteiro. Então, vamos lá. Agora, vamos pensar numa outra situação, gente. Vamos pensar num outro caso, que é importante aí vocês saberem. Aí, nesse caso aqui, gente, ele forneceu a hipotenusa. O que é a hipotenusa? É o lado que está na frente do ângulo de 90. Então, aqui ele deu o valor da hipotenusa, nesse outro exemplo que eu estou dando para vocês. Sempre lembrar, hipotenusa, que letrinha? É A. Certo? E ele deu o valor de um dos catetos e quer o outro cateto. Então, aqui tanto faz a gente chamar de B ou de C. Eu vou chamar esse de B e esse de C. Como eu já falei, poderia ser trocado. Importante o ladinho que está na frente do ângulo de 90, que é a hipotenusa, CA. Os catetos, tanto faz CB e C, certo? Aí a gente vai aplicar o nosso amigo Pitt, nosso teorema de Pitágoras, que vocês vão usar muito, que é A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos elevado ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Quem que é o nosso A? É 10, tá? Vai ficar 10 ao quadrado. Aqui a gente chamou B 8, então vai ficar 8 ao quadrado. A gente chamou o x de C, então vai ficar x ao quadrado. Então, aqui vamos fazer a regrinha, 10 ao quadrado. Como o expoente é 2, quantas vezes a gente vai multiplicar o 10 por ele mesmo? 2 vezes. 10 vezes 10, 100. Deixa eu colocar 100 aqui. 8 ao quadrado é o mesmo que 8 vezes o 8, que é 64. Então, sempre lembrar que o expoente indica quantas vezes a base é multiplicada por ela mesma. Como a gente quer saber esse outro cateto, que é esse outro ladinho do nosso triângulo, a gente vai fazer aqui uma equaçãozinha. A gente vai isolar o x, vai deixar ele sozinho desse lado e tirar o 64 daqui. Então, quando ele sai daqui, vai com o sinalzinho trocado. Ele é positivo, aí vem para cá, negativo. Aí ficou lá sozinho x ao quadrado, que é o que a gente queria. 100 menos 64, 36 igual a x ao quadrado. Letrinha ao quadrado, uma igualdade, é o mesmo que o que do resultado? Raiz quadrada. Raiz quadrada de 36, que valor multiplicado 2 vezes por ele mesmo vai dar 36. 6, que é 6 vezes 6, 36. Então, essa é a matéria nova aí que vocês estão vendo na sala, que é o nosso amigo Pitt, né? Que é o Teorema de Pitágoras, que vocês vão usar bastante aí. Agora, vamos aí para os exercícios da atividade de revisão. Vou pegar aqui, a gente aplicar esse teorema. Em um grande vendaval, ele colocou aqui uma situaçãozinha, uma situação problema, esse teorema de Pitágoras. É bem simples também, vocês vão ver. Em um grande vendaval, um poste quebrou-se a 4 metros de distância, ó, o poste quebrando, do solo. Parte do poste acima da fratura inclinou-se sua extremidade superior e encostou no solo. Ó, então, o poste estava aqui, então ele quebrou e ficou nessa posição aqui, a 3 metros da base. Logo, o tamanho do poste é D. Então, na hora que o poste estava aqui, em pezinho, bonitinho, aí ele quebrou. Na hora que ele quebrou, formou um triângulo retângulo. Olha que interessante. A gente pode afirmar que é um triângulo retângulo, porque aqui forma um ângulo reto. Então, sempre vai ser um triângulo retângulo quando a gente tiver um ângulo de 90 graus, que é o famoso ângulo reto. Então, ele quer saber o tamanho do poste. A gente já sabe um pedacinho do nosso poste que mede 4. Aí, a gente vai descobrir esse outro pedacinho e depois somar com 4. Aí, a gente vai obter aqui o tamanho do poste. Aí, a gente vai aplicar aqui o nosso amigo Pitt, que é o Teorema de Pitágoras,
Aí a gente vai lembrar que o ladinho que está na frente do ângulo de 90 é a hipotenusa, que é a outra parte do nosso poste que a gente chama de A. E esse pedaço do nosso poste, que formou um lado de um triângulo, são os catetos, a gente chama de B, e o outro ladinho aqui de C. Aí é só aplicar aí o teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí o nosso A que a gente quer achar, o B a gente chamou de 4 e o C a gente chamou de 3. Como eu já falei, os catetos, né, tanto faz a ordem, podia ser 3 ao quadrado, 3 o B, podia ser C, o 4, certo? Então, vamos lá. Aí, fazendo aqui a continha, vai ficar ao quadrado igual 4 ao quadrado, como eu falei para vocês, 4 vezes 4, 16. 3 ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 3, que é 9. Aí, ficou ao quadrado igual 16 mais 9, 25. O que acontece, gente? Vamos ver se vocês lembram. Letrinha ao quadrado. Letrinha elevado ao quadrado, uma igualdade, é o mesmo que raiz quadrada do resultado. Raiz quadrada de 25, que número multiplicado 2 vezes por ele mesmo, que dá 25. 5, porque 5 vezes 5, 25. Mas aí ele pediu aqui, ó, achamos já um pedacinho aqui do nosso poste. Mas, ó, ele pediu o tamanho do poste. Então, como o poste quebrou, né? O poste estava aqui. Aí ele quebrou, então é esse pedaço mais, né? Até onde ele chegou. É isso mais isso. Então, vai ser 4 mais 9. Então, o tamanho do nosso poste aí de, perdão, 4 mais 5, que resulta em 9. Então, o tamanho do nosso poste aí de 4 metros. Certo, gente? Então, vamos lá. Última questão aqui. Diz o seguinte: para realizar a construção de uma praça, a prefeitura traçou as medidas dos dois lados da região que possui o formato de triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo mesmo? É quando possui um ângulo de 90 graus. A medida do lado FG indicada por X é... Então, gente, aí só lembrar do nosso amigo Teorema de Pitágoras, nosso amigo Pitt, que é A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Lembrar que o ladinho que está na frente do ângulo de 90 é quem? A hipotenusa. Que letrinha que a gente chama a hipotenusa? De A. E os outros lados são os catetos, tanto faz aqui eu chamar de B ou de C. Eu chamei aqui de B, aqui de C. Depois só substituir aqui no nosso amigo Pitt, Teorema de Pitágoras. Então, A vai ficar 29 ao quadrado, o B vai ficar 21 ao quadrado e o C vai ficar x ao quadrado. Certinho? Aí aqui a gente vai fazer a continha. 29 ao quadrado é o mesmo que 29 vezes 29, que vai resultar em 841. 21 ao quadrado é o mesmo que 21 vezes 21, 441. Armando aí a continha. Mais x ao quadrado. Aí aqui, gente, é o que eu falei para vocês, como a gente quer achar o valor da letrinha, que é o x, a gente vai deixar ele sozinho desse lado e vai tirar o 441 daqui, vai vir para cá com o sinalzinho trocado, é positivo e vai vir negativo. 841 menos 441 é igual a x ao quadrado. 841 menos 441 vai ser 400 igual a x ao quadrado. Aí a gente tem que lembrar, letrinha ao quadrado uma igualdade é o mesmo que raiz quadrada do resultado. Raiz quadrada de 400, vamos pensar. Que número multiplicado 2 vezes por ele mesmo, que vai dar 400, gente? Vai ser 20, porque 20 vezes 20 resulta em 400, certo? Gente, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, volta o vídeo, me manda mensagem, tá? Estudem bastante. Eu vou mandar exercícios baseados nesses para vocês treinarem mais, tá? E depois eu mando a resolução também, tá bom? Vocês são capazes, muito capazes. É só vocês treinarem bastante, fazer bastante exercícios que vocês vão guardar as regrinhas. Fiquem com Deus, bons estudos, bom final de semana. Beijo!